Ontem esteve aqui no município de Porto União o deputado estadual por Santa Catarina, Antídio Lunelli. Ele é do MDB de Santa Catarina, ex-prefeito de Jaraguá do Sul, inclusive ex-prefeito reeleito pela primeira vez, né? Quando ele foi reeleito, ninguém até então que tinha conseguido esse feito no município de Jaraguá do Sul. Empresário, colono, enfim, é um cara aí que tem muita experiência de vida. E ele aqui você deu uma entrevista pra gente, vou trazer agora essa entrevista na íntegra, falando sobre política, falando sobre economia do estado de Santa Catarina. Questionei ele também sobre por que nossa região aqui é menos desenvolvida que outras regiões do estado catarinense. E também ele dá uma palhinha sobre esse momento conturbado que o Brasil vive, né? Em especial aí muitas vezes Supremo interferindo em decisões que seria em tese ali do Poder Legislativo, até do Poder Executivo, né? O que ele acha disso tudo que está acontecendo a nível de Brasil e essa segurança jurídica, principalmente para quem busca investir no Brasil, de que forma fica. Acompanhe agora a entrevista com o deputado Antídio Lunelli. Bom dia, deputado. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan aqui da União da Vitória. Dizer de que é um prazer enorme poder conversar um pouco contigo, Tiago, e podermos discutir um pouco sobre os assuntos, né, do nosso estado, os assuntos momentâneos aí sobre o futuro, né, da nossa política e a nossa história, né? Nós viemos de uma família muito simples, sou filho de agricultores. Também foi funcionário, empregado, depois mais tarde iniciamos a nossa empresa, que completa agora dia 1º de outubro, 43 anos. E depois disso fui dar a minha contribuição administrando o nosso município de Jaraguá do Sul em um momento bastante difícil. Jaraguá do Sul já foi a terceira economia do estado de Santa Catarina e devido a alguns desacertos políticos, né, eu diria assim, talvez muita questão politiqueira, né, e o nosso município começou a decair muito, ficar numa situação bastante difícil. Então, emprestamos o nosso nome, fomos eleitos, sem nunca ter participado de nenhuma outra eleição, e fizemos uma grande administração que marcou, né, o nosso município, levando gestão todos os dias para dentro do setor público, porque o setor público não é fácil de você conseguir trabalhar com ele é muito burocrático, ele tem muitas amarras, né? E nós, na iniciativa privada, nós somos mais objetivos, né? A execução é muito mais rápida, mas pelo fato, eu diria assim, de conseguirmos conciliar, né, as duas pontas, nós tivemos um êxito muito grande no nosso município de Jaraguá do Sul, né? Hoje é a cidade mais segura do Brasil. Nós crescemos muito na questão da educação, porque eu nunca admiti, né, sempre as nossas escolas construídas em um lugar baixo, dentro de um buraco, né? A escola tem que estar num lugar de destaque, a escola tem que ter uma construção boa, tem que ter laje, tem que ter telha sanduíche em cima, refrigeração. Nós temos hoje, por exemplo, em todas as nossas escolas, temos refeitório, as crianças, né, fazem a sua refeição balanceada. E assim também fizemos na saúde, fizemos na infraestrutura. No nosso primeiro mandato, nós fizemos mais pavimentação asfáltica em Jaraguá do Sul do que Joinville e Florianópolis junto. Então, o que é isso? Chegamos em um momento difícil, cuidamos do dinheiro público, do dinheiro do povo, né? Eu sempre digo dinheiro do povo, porque não existe dinheiro público, né? O setor público, na verdade, não produz nada, só gasta. E normalmente gasta muito mal, né? Então esse foi o nosso trabalho, a nossa contribuição. Fomos reeleitos, primeiro prefeito reeleito na história de Jaraguá do Sul com mais de 70%, devido ao nosso trabalho, principalmente a forma como nós trabalhamos, levando transparência para a nossa população. Nós, semestralmente, apresentávamos todos os números para a nossa população de uma forma muito simples, prática, objetiva, onde que desde uma pessoa mais simples, desde um gari, né, desde o senhor lá que cuida do nosso jardim, até um juiz de direito, um doutor, né, todos eles conseguiam entender. Então isso, nós conseguimos conquistar a confiança, além de termos um conselho também, que eu criei um conselho de empresários, de executivos, né, das nossas entidades, e este conselho, nós tínhamos a nossa reunião mensalmente, e onde que nós apresentávamos inicialmente
os números da nossa prefeitura municipal. Esta era a primeira etapa da reunião, e a segunda etapa, sempre um secretário vinha apresentar o seu planejamento estratégico, né, e o dinamismo da sua secretaria. Então isso tudo foi muito importante, e até porque quando chegamos lá, nós, para os senhores, os nossos ouvintes aqui terem uma noção, nós não tínhamos as amarras, né, as informações instantâneas de cada secretaria. Então eu recebia às 9 horas da manhã um número, às 11 horas era outro número, às 15 horas era outro número. Então a insegurança era muito grande para você poder tomar qualquer atitude, qualquer ação. Nós integramos o sistema todo da nossa prefeitura municipal, com todas as secretarias, criamos a sala de gestão com os painéis, onde que nós acompanhávamos instantaneamente cada secretaria, o dinheiro que ela tinha disponível, os investimentos que estavam sendo executados, feitos, né? Por exemplo, que nem na Secretaria de Infraestrutura, tudo o que estava sendo feita, na questão da saúde, dos médicos, né? As nossas escolas, né? Porque o que acontecia? Nós não tínhamos nem controle, por exemplo, sobre as pessoas, sobre os colaboradores da prefeitura, né? Então, desta maneira, nós conseguimos enxugar muito, e também muita resistência interna, porque normalmente existem funcionários ou colaboradores que não querem ver a transparência e a agilidade, a gestão, né? E isso aí fez com que nós conseguíssemos economizar muito. Fizemos uma central única de compras, para que os senhores tenham ideia, né? Então, no início, quantas e quantas cargas que nós mandamos de volta? O que era? Se nós compramos uma caneta Bic azul, era uma caneta Bic azul, tá? Se o rolo do papel higiênico tinha que ter a qualidade tal, com 60 metros, não adiantava mandar de 40 metros, entende? Papel toalha. Então é assim, nós fomos fazendo tudo. E naturalmente que o dinheiro começa a aparecer. Tivemos também um enfrentamento do início. Eu enfrentei 31 dias de greve, para os senhores terem ideia, 31 dias de greve, mas a prefeitura, ela não parou, o sistema não caiu, porque eu levei 3 colaboradores da nossa empresa para manter o sistema no ar. Mas o que eu quero dizer é que isso foi um grande divisor de águas, porque nós tínhamos muitos problemas lá, inclusive com a questão da aposentadoria dos nossos colaboradores, né? Nós temos um instituto próprio, tanto da questão da saúde, como de aposentadoria. E aí também era um negócio que estava totalmente largado. E nós conseguimos demonstrar para todos os colaboradores e para a nossa população a visão de futuro, através dos números, mostrando aquilo que realmente precisava ser feito. Porque, caso contrário, nós tornaríamos a nossa prefeitura totalmente inviável. E assim nós o fizemos, tá? Nada mais do que aquilo que a gente aprendeu de casa, com o nono, com a nona, com o papai, com a mamãe. 1 mais 1 são 2, não é 2,1 e nem 1,9. Então este foi o princípio, né? E assim tivemos uma gestão extremamente exitosa, e depois então o nosso partido, né, não tinha candidato, e começou-se então a haver uns questionamentos e tal, que eu poderia ser então o pré-candidato ao governo do estado de Santa Catarina. E aí eu acabei passando o meu governo para o meu vice, que também é um empresário da área da alimentação, setor de alimentação, né? Sou o segundo player no Brasil de arroz e feijão, e passei o governo para ele e fui fazer então esse trabalho para ser um pré-candidato ao governo do estado de Santa Catarina. E o que aconteceu? Na convenção, tá? Na convenção, no governo passado, eu perdi na convenção, eu recebi 43% dos votos, né? E o outro lado recebeu 57%, porque eu diria que naquela última semana o Pix funcionou, e funcionou muito bem. E aí nós perdemos a oportunidade, né,
de sermos candidatos ao governo do estado de Santa Catarina. Não somos melhores do que ninguém, absolutamente, mas nós sabemos fazer gestão, sabemos trabalhar com números, né? E eu diria assim, e muito bom na questão de montarmos uma equipe de trabalho. E aí, como eu não pude ser candidato, então eu fui candidato ao governo, a deputado, né, a deputado estadual, sendo o deputado mais votado do nosso partido, o terceiro mais votado no estado, né, perdemos só para uma candidata do PL e a segunda uma candidata do PT. E nós ficamos em terceiro lugar. Mas eu conto essa historinha toda porque nós podemos sim fazer muito mais e fazer melhor. Agora, nós precisamos de homens de bem, homens e mulheres de bem, que venham junto conosco, que venham junto, que entrem no campo para ajudar a fazer gol. Porque você criticar e ficar de fora e atirar pedra na vitrine é muito fácil. E eu diria assim, eu sempre conclamo, né, em todos os lugares que eu vou, para que venham pessoas de bem, venham participar da política, porque política é uma coisa muito séria, gente. E nós renegamos a política nos últimos tempos e hoje nós estamos pagando um preço muito alto por isso. Olha o que está acontecendo com o nosso país, né? E eu diria o seguinte, os extremismos, veja bem, eu sou bolsonarista, eu fui o primeiro homem a visitá-lo quando o Bolsonaro, nas suas redes sociais, eu via, né, as suas colocações, e eu gostava muito pela questão do patriotismo, né? Então eu fui visitá-lo quando ele era ainda candidato pelo PP como deputado federal pelo Rio de Janeiro, tá? Estive lá, conversamos muito, né, e a partir daquele dia que eu aceitei a ser candidato, né, no nosso município de Jaraguá do Sul, porque ele me disse, Antídio, se os homens de bem não vierem, nós não vamos conseguir virar esse jogo. E assim aconteceu. Mas o que eu quero dizer? Os extremos não constroem pontes. As brigas não constroem escolas, não constroem hospitais, não constroem postos de saúde, não melhora a nossa educação. Eu sempre comparo a uma grande enchente. Quando nós temos uma enchente, ela vai prejudicar tanto a margem esquerda quanto a margem direita do rio. Então, eu entendo que nós temos que ser eu diria assim, eu me coloco como um centro-direita, né? Mas nós temos que ter o equilíbrio, o centro. Nós temos que ter a capacidade de ouvir, de dialogar, né? E discutir política de uma forma de alto nível, com projetos, e não simplesmente se atacando de um lado ou de outro. Então eu acredito que agora, né, nós voltaremos novamente, talvez muito mais ao centro e tendo um diálogo de mais equilíbrio, né? Nós estamos andando, visitando todas as regiões, conversando com os nossos candidatos, né? Pedindo apoio, voto para eles, para os nossos candidatos a vereadores. E eu entendo, sinceramente, eu acredito no bem, né? Sou um homem de bem, acredito no bem, o bem há de sempre superar o mal. Agora, nós precisamos de braços, precisamos de pessoas que se dispõem a vir e participar para que nós pudéssemos fazer a grande diferença, Tiago. Excelente, deputado. Falando um pouco sobre a questão da economia de Santa Catarina, né, um estado pujante, você pega os dados a nível de Brasil, menor índice de desemprego está por aqui em Santa Catarina, desenvolvimento está pelo estado de Santa Catarina. Inclusive, mais cedo falávamos aqui com o secretário Silvio Drevik, né, falávamos sobre a pesquisa da FEComércio divulgada na semana, que mostra a confiança do empresariado catarinense, melhorou o índice agora no mês de agosto, subiu em mais 5%. O senhor, como nível de... como empresário que é, gestor como o senhor avalia o estado de Santa Catarina, que é um estado tão rico? Só que, porém, quando a gente pega aqui, vamos puxar a sardinha para o nosso lado aqui no Planalto Norte Catarinense, a gente vê que a diversificação da economia aqui, ela não é tão pujante como é em outras regiões. Isso você vê quase que nitidamente quando você sai aqui de Porto União, vai sentido BR-101. Quanto mais você vai descendo, parece que a questão vai se desenvolvendo cada vez mais. E muito se fala sobre essa diversificação da economia, né? Por que um lado de Santa Catarina é tão rico, tão pujante, e de repente você pega assim uma região, entre aspas, né, a gente chama o primo pobre do estado de Santa Catarina. O que falta aqui para essa parte do Planalto Norte Catarinense se desenvolver tão bem quanto outras regiões do estado, deputado?
Bom, o Tiago, Santa Catarina indiscutivelmente é o melhor estado da União. Indiscutivelmente. Tem um povo ordeiro e trabalhador. Essa diversidade que nós temos, das nossas raças que nós temos aqui, né? Um povo muito empreendedor, né? A grande maioria de origem europeia. E eu vou dizer uma coisa, eu quando às vezes passo em algumas regiões, né? A gente às vezes voando aí, vê os nossos agricultores em cima de verdadeiras rochas de pedra, fazendo terraplanagem, arrumando o terreno para colocar um aviário, para instalar um aviário. Esse é o povo catarinense. Agora veja bem, o grande equilíbrio que eu entendo nos municípios, o ideal seria a diversificação da nossa economia. Agora, existem regiões que elas sempre têm, pela sua tradição, né, uma vocação mais voltada para este setor ou para aquele, enfim, né, diversos, né? O que acontece com a região, por exemplo, mais voltada às nossas, eu diria assim, a Serra Baixo, as nossas praias aí, né? Até porque a gente vê que existe sempre um crescimento muito grande nessas regiões. Talvez pelo fato de ter uma qualidade de vida um pouco melhor ou estar mais próximo do mar. Mas eu quero dizer que eu fiz um levantamento outro dia, por exemplo, com a receita de Porto União, a receita de Porto União versus a sua população. E por incrível que pareça, Tiago, você acredita que a receita de Porto União é maior do que a receita de Jaraguá do Sul? Proporcionalmente? Fiz essa conta ontem à noite ainda, tá? Então muitas vezes se reclama, né? Mas a receita do nosso município aqui, de Porto União, ela é excelente versus a sua população. Mas naturalmente que tudo que a gente puder fazer para diversificarmos a economia, porque eventualmente você tem um setor que vai melhor, outro setor que não vai tão bem, questões de exportação, né? Como o caso, por exemplo, Jaraguá do Sul, nós somos muito fortes no metal mecânico, no têxtil, na indústria alimentícia, na construção civil, na prestação de serviços, né? Então nós temos uma gama muito grande e de muitos e muitos produtos voltados à exportação. Então eu diria que eu se fosse prefeito de um município do interior, eu iria procurar fazer um grande trabalho para atrairmos novos negócios, novas empresas, para podermos diversificar a economia. E a outra questão também, Tiago, eu diria que o dinheiro, nós temos que cuidar para que o dinheiro, ele circule dentro do município. E para isso tem muitas questões, muitos trabalhos que podem ser feitos. Porque o dinheiro que ele é feito, que ele é produzido, por exemplo, aqui em Porto União, e se você conseguir fazer com que ele circule, esse mesmo dinheiro, ele vai passar no mínimo em 10, 12 setores diferentes. Tá certo? Agora, se você tira o dinheiro daqui, que você investe ele fora, ele vai embora, ele vai movimentar a economia em outro lugar, né? Então, eu acredito nisso. E dizer de que nós precisamos, o quanto mais diversificar. E também outra questão, por exemplo, os nossos commodities, né? Nós mandamos navios e navios, né? Exportamos de milho, de soja, tá? De produto que nós não conseguimos gerar e transformar e não agregar nenhum valor. Isto é ruim, porque depois você, talvez com um container de bugiganga, que eu digo assim, ou de eletrônicos, né? Você tem que mandar navios e navios de milho, de soja, né? Eu acho que nós deveríamos de segurar mais isso aqui e procurarmos transformar e procurar exportar o nosso produto acabado, né? Então, é dessa forma que nós devemos de procurar trabalhar. Agora, Santa Catarina, indiscutivelmente, é o melhor estado da União. Nós temos muito por fazer ainda. O governo do estado, falando em termos de receita, vai muito bem, obrigado. Tá? O caixa do governo está cheio. Nós temos o nosso governador, que ele tem uma forma de trabalhar que eu diria o seguinte, ele é
no meu entendimento, eu acho ele extremamente centralizador. Eu acho que deveria de soltar um pouquinho o freio de mão para que as obras que são tão necessárias, né? E vamos começar aqui pela questão da infraestrutura, gente, né? As nossas SCs, nós temos muito por fazer para poder recuperá-las. E nós dependemos, hoje o Brasil basicamente, né, é um transporte que vai em cima de pneus, né? E nós precisamos mudar. Nós, veja bem, para descarregarmos uma carga no porto, às vezes o caminhão fica lá 3, 4 dias para poder descarregar. Nós precisamos melhorar o investimento nos nossos portos e em toda a infraestrutura do estado de Santa Catarina. Agora eu acredito que o governador deva estar esperando o resultado destas eleições para verificar aí talvez o tamanho de cada um, né, nesse cenário todo, para que ele possa talvez daí então começar a soltar um pouco mais para fazermos os investimentos tão importantes e urgentes que nós precisamos para o estado de Santa Catarina. Mas Santa Catarina, ele é o último estado a entrar em crise e sempre o primeiro a sair da crise. Mas isso, pelo nosso povo, repito, pelo nosso povo ordeiro e trabalhador, tá? Que nós somos, né, um povo que trabalhamos de domingo a domingo, sabe? Nós temos essa, eu diria assim, essa questão das nossas origens, sejam elas italianas, alemãs, polonesas, né, afrodescendentes, africana, né, portuguesa, né, russos, quantas e quantas raças que nós temos aqui. E por isso também que o povo catarinense é tão bonito. Excelente. Vamos falar um pouquinho também do seu trabalho lá na Assembleia, alguns projetos importantes, inclusive já foram alguns sancionados, outros estão sendo, obviamente, debatidos, né, de uma forma democrática. Esses são projetos muito interessantes. Um que, inclusive, a gente divulgou ao longo dessa semana, com o próprio governador, foi a questão aí que traz para o homem, em especial o produtor, que ele consegue agora manejar melhor a carcaça daquele animal que morto e não foi abatido, né? Exato. E que até então era um pepino, digamos assim, né? E aí agora, né? Principalmente na questão ambiental, então nem se fala. Mas através de um projeto seu, né, da sua autoria, foi aprovado pelo governo do estado agora. O que traduzindo em miúdos, o que esse projeto beneficia tanto a questão aí do homem do campo nos nossos produtores, deputado? Veja bem, Tiago, o que acontece, né? Como nós temos produção em larga escala, tanto de frangos, né, como de suínos, bovinos também. Eu quero dizer que eu sou produtor rural, né, e também passo por este problema lá na nossa produção, lá na nossa fazenda. Então, antigamente, né, se enterravam, né, fazia-se buracos e você colocava ali, né, e tapava e assim ficava. O que acontece? Isso acaba também contaminando o lençol freático. Nós fizemos um projeto, né, onde que nós podemos transformar, né, essas carcaças todos dos animais mortos em geração de energia, geração de adubo, tá? Onde que agora será homologado pelo governador e onde que nós deveremos de agora dar um incentivo para, através, né, dessa decomposição feita, né, dessa incineração, e que ao mesmo tempo se transforme em energia e também em adubo, matéria-prima para adubo. Então foi um projeto muito importante que já se debatia há muito tempo, mas em nenhum momento houve aprovação tanto da Assembleia como agora a homologação da lei através do nosso governador, né? Este foi um deles. O outro foi aqui da nossa região, aqui do Planalto Norte, referente à erva mate, né, como um canal, então, para reconhecer a denominação de origem dos nossos produtores de erva mate, para que haja o reconhecimento, né? E tantos que nós estamos fazendo, né, principalmente também voltado na questão da educação, na questão da segurança também. Nós temos trabalhado muito bem isso, junto com todos os órgãos, para que nós conseguíssemos melhorar. E muito também em cima da simplificação da burocracia, né, que se tem dentro do setor público.
Isso é muito complicado. O dinheiro demora muito para que ele chegue onde que realmente ele tem que chegar, na ponta, né? Nós temos projetos que levam às vezes mais de um ano para ser aprovado. Isso não pode ser assim. No setor, na iniciativa privada, nós sentamos, aprovamos um projeto, em questão de uma semana ele entra em execução. Isso nós temos que mudar, porque quando o dinheiro chegar lá na ponta, onde que ele deve de realmente atender a nossa população, onde precisa da mão do setor público, ele já representa talvez a metade ou menos do que isso. Então nós estamos trabalhando muito firmes junto ao governo do estado para mudarmos essas questões, para que os nossos prefeitos, para que os nossos cidadãos possam ser atendidos de uma forma muito mais rápida e eficiente. Excelente, deputado. Um outro projeto também interessante, que foi apresentado agora no último mês, lá na Assembleia, é quanto à questão dos bingos beneficentes. A gente sabe que existem muitas entidades e que boa parte dessas entidades, elas sobrevivem, na maior parte delas, né, com a arrecadação vinda do próprio povo. Geralmente elas fazem bingos, enfim, rifas, e parece, né, que até isso o pessoal estava, né, encrencando as entidades. Que projeto é esse que foi apresentado e que busca visar uma melhoria, um apoio a essas entidades que prestam um trabalho tão fantástico no estado de Santa Catarina? Veja bem, Tiago, o que acontece, né? Antigamente, lá no passado, um prefeito, né, ele poderia ajudar a uma sociedade, a uma entidade, né, de forma para mantê-la culturalmente e tal. Hoje em dia isso está tudo proibido. E o que acabou afetando também? O nosso bingo, que é feito nas nossas comunidades, pelos nossos velhinhos, né, ele está como considerado um jogo de azar. Nós fizemos um projeto para a regulamentação, né, porque este bingo que é feito nas nossas sociedades, nas entidades, é um dinheirinho que ajuda a manter e também a socializar, né, os nossos velhinhos, as nossas pessoas, para que elas possam ter uma atividade, frequentar, né, aquele salão da igreja, ou frequentar aquele clube lá onde que participa. Nós temos muitos clubes de tiro lá em Jaraguá do Sul e na região, né? Então esse projeto também é um projeto que está sendo aprovado, onde que nós colocamos uma regularização, uma regulamentação em cima disso, e onde que a Polícia Civil não vai mais interferir e não vai mais tratar como um jogo de azar, mas sim uma forma de podermos ajudar as nossas sociedades, principalmente as pessoas da terceira idade. Excelente. Bom, deputado, baseando-se na sua experiência hoje, como no Poder Legislativo, mas também no Poder Executivo, fazendo uma análise hoje do cenário nacional, a gente vê que Santa Catarina, né, é o paraíso, né? Claro, tem os seus problemas, não é uma ilha também, não, mas são muito menores quando a gente pega a nível de Brasil. Como que o senhor avalia hoje o cenário nacional? Principalmente a gente vê hoje que, a nível de Brasil, a gente está tendo um problema seríssimo com o judiciário, tentando tomar o poder do executivo. Exato. Isso em várias frentes. Tanto né, a gente pega agora empresas como do próprio Elon Musk, um dos maiores visionários a nível mundial, e isso acaba muitas vezes trazendo uma visão errada do Brasil. Quem está lá fora querendo investir para o Brasil, diz, opa, sim, eu vou frear, não vou investir lá porque eu não tenho uma segurança jurídica sequer. Exato. Como que o senhor faz uma análise desse momento que o Brasil está vivendo aí com essa guerra que muitas vezes o jurídico quer fazer aquilo que cabe ao Poder Executivo ou até mesmo, né, os nossos senhores senadores, deputados que poderiam estar intervindo? Veja bem, eu vejo isso como uma passagem muito triste mesmo, este momento que nós estamos passando. Eu diria que o Supremo Tribunal, né, ele está querendo tomar, eu diria, o espaço do nosso Senado, né, da República, da nossa Câmara Federal. Eu vejo como um momento muito triste. Hoje nós temos um risco aí que de repente poderemos perder até a nossa liberdade. Então eu quero dizer de que o que está acontecendo está totalmente errado e, sinceramente, eu entendo que os nossos senadores deveriam de se posicionar e jamais deixar acontecer o que está acontecendo, né? Nós hoje estamos vivendo um governo socialista
e numa situação muito perigosa, gente. Eu diria assim que daqui a pouco nós vamos estar aqui numa era de ditadura. Então, nós temos que nos movimentar, nós precisamos cobrar dos nossos senadores e, sinceramente, essa questão do Supremo Tribunal, eu acredito que as pessoas que para lá vão deveriam de ter o voto, de serem votadas, porque elas não receberam voto popular da nossa população. E estão lá, e estão sendo nomeadas muito jovens, muito cedo, pelo interesse, né, do presidente A, B ou C. Não pode, jamais. E isso é muito perigoso. Nós estamos perdendo a nossa credibilidade do nosso país. Então eu espero, sinceramente, eu acho que já passou da hora, do momento, que o nosso Senado tome providências. E eles têm condições e capacidade para isso, né? Então, eu diria que o Supremo deveria de ter uma nomeação, talvez, lá de 65 anos para frente. Não termos pessoas hoje que estão sendo nomeadas com 45, 50 anos, que vão permanecer lá por mais 25, 30 anos, gente. Isso é muito perigoso. Eu entendo que isso aí cabe reforma e espero, sinceramente, que os nossos senadores se posicionem, que a nossa Câmara Federal se posicione. Isso jamais poderia estar acontecendo. Excelente. Deputado Antídio Lunelli participando aqui do Jornal da Manhã. A gente sabe dos seus compromissos, da sua agenda. Nosso tempo também é curto, mas gostaria que o senhor deixasse sua mensagem final aqui à população, em especial do Planalto Catarinense. Você seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, deputado. Muito obrigado, Tiago. Obrigado pela oportunidade. Parabéns a vocês que levam a informação para a nossa população, né? E dizer de que nós estamos aqui trabalhando firmemente para termos um estado de Santa Catarina muito melhor e os nossos municípios melhores. Nós fazemos política séria, nós fazemos política com P maiúsculo, nós fazemos com amor e por amor. Por isso que eu sempre conclamo aos homens e mulheres de bem, venham participar para que nós pudéssemos virar este jogo, essa chave que nós estamos vivendo hoje no nosso país, um momento muito incerto, um momento perigoso, e eu sempre vou defender a democracia e a liberdade do nosso povo, e tenho certeza que teríamos condições de ser um país de primeiro mundo. Nós temos um país ordeiro e trabalhador com dimensões continentais, e nós só não o somos por questões políticas. Eu sempre digo, por causa de cheiro de sovaco. Entendeu? Homem que fica, homem com homem que ficam aí se discutindo, sabe? E não discute a realidade, a verdade, aquilo que nós precisamos realmente fazer para o nosso país, para os nossos estados e para os nossos municípios. Então, obrigado, Tiago. Quero dizer que contem sempre conosco e nós estamos aqui para ajudar a construir sempre um mundo melhor. Muito obrigado a todos.